Gente, dor de ouvido não é brincadeira, só quem já passou por esse sofrimento para saber. As otites e inflamações no ouvido devem ser tratadas da forma correta para evitar complicações. Vamos ver então que pode atrapalhar a nossa audição, prejudicar a audição. O doutor Diego Vasconcelos já está comigo, otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Ouvindo bem? Ouvindo bem, tudo. Está usando muito cotonete? Não, não. Não pode, né, doutor? O cotonete, ele é um instrumento que ele pode ser utilizado para vários objetivos, né? Inclusive, limpar a orelha do lado de fora. Na hora que se introduz o cotonete na orelha, no conduto auditivo, limpa-se, mas também empurra-se a cerinha que está lá dentro, lá para o fundo. E isso propicia a formação de rolha de cera, que causa uma perda auditiva, que é facilmente melhorada através da retirada dessa rolha, mas também tem risco de trauma dentro do ouvido, inclusive com perfuração de membrana tipânica. Então, cotonete dentro do ouvido, jamais. Só por fora mesmo. Só por fora. Tem uma forma de limpar no consultório, né? Sim, sim. Paciente que chega com perda auditiva que é decorrente de uma rolha de cera, no próprio consultório, uma vez diagnosticado através do exame, pode-se fazer a limpeza através de lavagens, né? Através de aspiração ou mesmo utilizando alguns instrumentos, como uma cureta ou mesmo uma pincinha jacaré. Vamos para outros fatores que podem prejudicar a audição, doutor. Som alto, claro. Som alto é um dos fatores mais prevalentes de perda de audição. O que eu costumo dizer é que quando se tem um ruído maior do que o que a gente escuta em uma avenida movimentada, isso é 55 decibéis, já inicia-se um processo de perda auditiva com o tempo. Costumo falar para meus pacientes que gostam muito de fone de ouvido. Põe o fone de ouvido na altura que você estaria numa avenida movimentada, dali para baixo, que aí você está protegendo o teu ouvido. Realmente, quando você fica exposto a sons muito altos, por exemplo, como um show de rock, você tem um tempo limitado para estar lá, porque a partir desse tempo você começa a perder a audição. E a pessoa começa a sentir mesmo dificuldade de ouvir, né? São os primeiros sinais. Isso, de forma aguda, tem-se realmente alguns sinais na hora que você está exposto a sons muito altos, né? Você pode ter uma irritação, você pode ter um zumbido no momento que você sai desse som, dor, inclusive. E o principal é a longo prazo, aquele paciente que estava exposto repetidamente a sons de intensidades muito altas, realmente com o tempo começa a perder a capacidade de ouvir, geralmente em frequências mais agudas, como por exemplo, o som que o vento faz ao movimentar as folhas é um dos primeiros sons que a gente perde, né? E aí é uma perda progressiva, né? Quanto mais exposto, mais ele vai perder. Quais são as principais causas de perda auditiva na infância? Na infância, é comum termos perdas auditivas relacionadas a doenças infecciosas, né? O paciente pediátrico ele tem uma alteração anatômica, uma alteração da normalidade, que favorece infecções de ouvido, né? E outras alterações craniofaciais, isso é alteração da face, da região do crânio mesmo, que possam favorecer acúmulo de líquido seroso, que a gente fala, na região da orelha, também faz perda auditiva. E temos as perdas auditivas que são de características genéticas, né? Relacionadas a alguns genes específicos, né? E algumas síndromes que podem trazer também. Nos adultos, som, cotonete, o que mais? Nos adultos é super comum que a gente recebe no consultório a perda auditiva da própria idade, que a gente chama de presbiacusia, né? Temos a perda auditiva relacionadas a quadros infecciosos, né, que podem dar perdas auditivas por uma perfuração de membrana timpânica, por uma alteração mesmo metabólica da parte interna da orelha. E temos perdas auditivas relacionadas a alterações ósseas, como otosclerose, né? Perdas auditivas relacionadas a doenças do labirinto, como a síndrome de Meniere, que o paciente tem uma perdinha auditiva no momento que tem a síndrome, né? São as mais comuns. Doutor, antes da gente falar do tratamento, porque eu já soube que perda de audição é algo irreversível. Quero que o senhor me confirme isso.
Antes de ir para o tratamento, eu quero fugir um pouquinho do tema para voltar para o fone de ouvido. Além da perda auditiva, essa história de usar fone de outra pessoa pode dar outros problemas também, né? Sim, com certeza. O uso de fone de ouvido e também outros instrumentos que se introduzem no ouvido, né? Pessoas que trabalham com telemarketing ou mesmo profissionais da saúde que utilizam estetoscópio e outras pessoas. No momento que você introduz no ouvido, você pode causar alguma pequena laceração e isso evolui como otite externa, que é uma infecção da pele do lado de fora da orelha, do ouvido, né? Bem famosa da piscina, né? Mesmo da piscina, exatamente. Doutor, e aí, é irreversível mesmo? Depende da perda auditiva. Temos perdas auditivas em dois grandes grupos, né? As perdas auditivas que são condutivas, isso é, no momento que conduz-se o som para a parte que a gente recebe o som, como se fosse nosso microfone interno, tem alguma coisa que deu problema, então é uma perda do tipo condutiva. E temos as perdas neurosensoriais, o nome já fala, é lá do microfone que a gente tem lá no fundo ou a parte neural, do cérebro, dos nervos. Esse tipo de perda, na maioria das vezes, é irreversível. As outras perdas, em geral, temos como reverter ou pelo menos melhorar em alguns casos. De que forma? Através de cirurgias, através de tratamentos com medicações, por exemplo, pro nariz. Nas crianças que têm aquele acúmulo de líquido dentro do ouvido, nós temos que melhorar a drenagem através de uma tuba auditiva que comunica o ouvido ao nariz. Então a gente trata o nariz da criança em geral para melhorar a audição. E muitas crianças com otite de repetição também, né, doutor? Sim, realmente cada vez mais estamos vendo no consultório crianças com otite de repetição, né, no qual a gente tem que investigar causas nasais, né, por exemplo, uma hipertrofia da adenoide, né, ou uma alteração com formação de filme bacteriano, para crianças que têm refluxo gastroesofágico, tem tendência a ter uma otite de repetição ou mesmo alguma imunossupressão. Né? A capacidade da criança se defender aos agentes externos está diminuída, então isso faz com que tenha mais infecções. E o implante? Ele é utilizado para essas crianças ou adultos que tenham perda do tipo profunda, que não é reversível e não se beneficia ao uso de aparelhinhos, né? A gente tem que selecionar muito bem o paciente a ser implantado. Tem alguns critérios da própria Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia que devem ser obedecidos e alguns critérios que devem estar presentes para que esse implante seja bem feito e, consequentemente, o paciente tenha benefícios. Mas uma vez bem indicado e uma vez bem realizado, é encantador o momento que a pessoa volta a ouvir. Muito bem, doutor. Bem didática nossa entrevista. Muito obrigada pelas dicas de hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Cuidado com o fone, hein?